Vocês estão vendo a tela? Sim, né? Sim. Tá. Então, ó, hoje era uma ideia de a gente retomar um pouquinho de alguns conceitos de populações e falar como que aplica conceitos de conservação de espécies voltado para ecologia de populações, certo? Então, deixa eu mudar aqui. Qual que é a ideia? Quando a gente fala de conservação de populações, a gente vai estar abordando principalmente o problema de populações pequenas, tá? Então, para a gente começar a entender o que é uma população pequena, porque essa abordagem é relativamente arbitrária, né? Falar que uma população é pequena. O que é um populacional pequeno? Isso vai variar de acordo com o grupo que a gente está estudando, basicamente, tá? Então, uma população pequena para golfinhos e baleias é diferente do número populacional pequeno para escorpiões, tá? Aí a gente pensa, a gente tem formas de avaliar esse número populacional mínimo ou a população mínima viável. Para isso, a gente tem que trabalhar com dados comportamentais, dados de genética de populações, isso é muito importante para estudo de conservação de populações, e tentar entender como que essas populações estão adaptadas ao meio, como que elas respondem a variações climáticas, variações ambientais, variações demográficas. Tá? Então, tem dois termos aqui que eu vou abordar hoje que a gente fala bastante em ecologia de populações, que é a população viável mínima, o PVM, e avaliação aqui, análise de viabilidade populacional, desculpa. Então, são essas duas siglas que a gente acaba falando o tempo todo. Análise de viabilidade populacional e população viável mínima. Tá? Vamos voltar lá. Então, essa população viável mínima, independente do N, independente do tamanho, é um número populacional que garante que essa população vai permanecer viável pelos próximos 100 anos, que ela não vai ser extinta. Tá? Então, é um número viável que garante a sobrevivência dela. Mas, na prática, né, como que a gente consegue ver que uma população vai ser o número mínimo viável? Então, tem três fatores principais que a gente tem que abordar, tá? Fatores genéticos, demográficos e ambientais. Vocês lembram da deriva genética? O que é deriva genética? Ai, gente, eu lembro do termo, mas não lembro especificamente. Você lembra, Thay? Direitinho? Efeito Bottleneck. Então, eu fico sempre vacilante para falar de qualquer coisa em relação à genética, mas pelo, a deriva ela tem a ver com fatores mais aleatórios, assim, ou eu estou viajando? Pelo que eu me lembro, é o fator estocástico do sistema, da população, né? Se Não, não me não engano, acho que a sei. deriva genética ela é mais acentuada em populações pequenas. Sim, ela é Isso. mais sentida, né, nas populações pequenas. A deriva é basicamente assim a flutuação da frequência alérgica na população ou nas populações de uma geração para outra, tá?
Então, a deriva é o quanto que a gente está perdendo de alelos, de heterogeneidade genética entre as gerações. Então, a deriva atua assim de forma aleatória, porque nos cromossomos, né, nos gametas, parte dos alelos são passados de uma geração para outra, e isso se dá de forma aleatória, né? Então, alelos que tendem a ser mais raros, por exemplo, o alelo de olho azul, né? A frequência de ocorrência dele nas populações humanas é baixa. Então, em uma população pequena, por deriva genética, esse alelo pode simplesmente desaparecer na população. Ok? Uhum. Ok. Tá. Então, para alelos que têm uma frequência relativamente baixa, alelos que são raros, o efeito da deriva genética ele é muito acentuado em populações pequenas. Então, esses alelos permanecem viáveis não, permanecem frequentes numa população se essa população for alta, for elevada. Tá? Então, deriva genética é mais ou menos isso. É a variação normal, aleatória que ocorre na frequência gênica entre as gerações. Tá? Isso acho que vocês acabam vendo mais em evolução do que em genética mesmo, né? Ou genômica evolutiva. Na verdade, a gente viu isso em genética mesmo. Vi em Genética? genética e em pensamento evolutivo também, com Fabi. Ah, tá. Eu não peguei na minha época de pensamento evolutivo, não peguei isso, não. Tá, que isso aí entra na parte de microevolução, né? Os processos macroevolutivos e a microevolução, que é mais ligada aos fatores moleculares genéticos. Bom, então, para a gente falar determinar o número mínimo de uma população, geralmente são estudos de décadas, né? Estudos acompanhando a sazonalidade, a flutuação populacional de espécies, de populações, ao longo de décadas, para entender esses efeitos da variabilidade, da variação demográfica e como que essas flutuações respondem às variações climáticas também. Então, em cima disso, e aí a gente tem até várias críticas por serem estimativas muito abstratas, mas que funciona para grande parte dos vertebrados, tá? Então, determina-se que para vertebrados, a população viável mínima varia entre 500 a 1.000 indivíduos. Seria um número populacional adequado para garantir a variabilidade genética. Mas isso é baseado em assim, poucos estudos, para mamíferos principalmente, que foram acompanhados durante algum tempo. Então, fazendo análise genética dessas populações, perceberam que de 500 a 1.000 indivíduos é possível preservar uma variabilidade genética adequada. Para invertebrados, quem que acompanha uma população de invertebrados por uma mesma população por décadas? Isso é impossível, né? O que se acompanha são a mesma população por alguns anos. E aí, para invertebrados, tem-se que 10.000 indivíduos seria um número mais ou menos adequado. Tá? 10? 10.000. Ah, entendi 10. Não, 10.000. Mas aí, Felipe, ó, oi. desculpa. Você viu agora o negocinho de levantar a mão aqui no meeting? Eu não tinha visto ainda. Ah, você está com a mão levantada? Não, só tô comentando que eu te interrompi. Ah, Então, lembra do artigo da semana passada sobre o palmitos do Saara?
Ah, Acho que no final da metodologia é porque ele trabalhou com essa questão de população viável, né? Aí no final da isso. metodologia ele até destaca que, na verdade, esses estudos, para de fato falar de uma população viável, tem toda a questão da flutuação populacional em relação à genética e tudo mais. Você lembra? Acho que tem a ver com isso que você está falando, né? Tem. Tanto que ele fala que a população mínima era de 80 indivíduos por hectare, né? Para essa população permanecer estável, ou viável, na verdade. Acho que acima de 60 indivíduos adultos, não era isso não? É, Por hectare, né? acho que ele falava de 60 e alguns pontos ele falava 80. Ah, tá. Deixa eu só Mas fazer um teste aqui. Aparece aí o coisinha da mão? Ah, aparece. Legal. Mãos levantadas. eu não tô vendo, não. Acho que em pessoas. Ah, tá. É que eu tenho que mudar para mosaico. Ah, desculpa. Mas foi só um teste. Desculpa interromper. Não, eu vi aqui. Tá aparecendo mesmo. Isso apareceu agora aqui no É, Meet? não tinha não. É a primeira reunião que eu entro e tem isso. Ah, legal. Aparece aqui no meu também. Então, e aí, para a gente ver esse número viável mínimo, é importante ver o tamanho da área também, né? Porque é definido por população. Então, como que a gente define se ela é uma população de cetáceos, né? De jubarte? É uma única população no mundo todo? Tem populações separadas? Para o palmito, por exemplo, naquele artigo, ele define populações por hectare, né? Ou uma densidade populacional no hectare. E as populações em manchas de habitat, talvez. Então, até a definição de população para cada espécie é distinta. Ou seja, tem um viés muito grande, né? E aí o caso da onça pintada, né? Que levantamentos, assim, acho que recentes indicam que para a Mata Atlântica toda existe uma população de 300 onças apenas. Atualmente, a maior população delas está no Cerrado e no Pantanal. Mas aí são populações distintas que ocorrem no Pantanal e Cerrado, Mata Atlântica e Amazônia também. Então, são populações separadas e acredita-se que a população ou as populações de Mata Atlântica já estejam abaixo do mínimo viável para a sobrevivência delas. Vocês já ouviram falar do programa de conservação da onça? Tem alguns, na verdade. Tem o Jaguar e tem outras ONGs também. Já ouvi falar. Uhum. Aqui na RPPN Veracel dizem que chegaram a ver uma onça assim, acho que ano passado. Já ouvi isso mesmo. Uhum. Uma também. E aí, tipo, foi meio até aleatório, conseguiram capturar a foto, eu acho, né? Descobri que ela estava por aí. Uhum. Bom, então a ocorrência dela, ou dessas populações, também depende de uma área dinâmica mínima. Então, população viável mínima e área dinâmica mínima para sobrevivência, que é a extensão do habitat, que essas espécies dependem para sobreviver, né? E aí, para um indivíduo, né, uma onça apenas, um macho, ele precisa de uma área de mais de 14 mil hectares para sobreviver. Então, a conservação desses grandes felinos é extremamente complexa, né? Que precisam de hábitats muito grandes para sobreviver. Aqui eu trouxe um exemplo
da ovelha canadense, algumas populações que foram acompanhadas assim, por vários anos, né, mais de 70 anos de estudos, que indicaram que as únicas populações que permaneceram viáveis foram aquelas acima de 50 indivíduos. Então, todas as populações abaixo disso foram extintas nesse período de 70 anos. Então, os dados empíricos que trazem assim, para essa espécie populações acima de 50 indivíduos permanecem viáveis. Tá? E aí a gente consegue ver que, para se determinar essa população viável mínima, dados genéticos, dados demográficos e dados observacionais também, tipo de experimentação. Observando a população, todas aquelas que foram extintas tinham menos de 50 indivíduos. É um dado prático. Né? E aí, quando a gente usa esses dados para falar de mamíferos, que a gente consegue acompanhar marcar o indivíduo, estudar e acompanhar esse mesmo exemplar por vários anos, é uma coisa. Com um anfíbio, por exemplo, é praticamente impossível, né, a gente fazer isso também. Tem técnicas de marcação e recaptura, só que são feitas por um período de tempo relativamente curto, né? E tanto que o ciclo de vida de um anfíbio também é bem menor. Então, para esses dados, né, para a determinação da população viável mínima, quer dizer, as populações pequenas, elas estão mais susceptíveis a esse conjunto de fatores, né? A deriva genética, que está associado com a perda de variabilidade genética, perda de alelos, depressão endogâmica, a flutuação demográfica natural, porque, por exemplo, naturalmente, por menos que uma população seja impactada de forma antrópica, ela tem sua flutuação demográfica sazonal. Então, anos que tem uma maior taxa de natalidade, anos que a taxa de mortalidade é maior. Então, essa flutuação sazonal também é comum para as populações. E, além disso, variações estocásticas ambientais, seca severa, El Niño, muita chuva, tsunami, fogo natural. Então, esses três fatores, genéticos, demográficos e ambientais, são os fatores que aumentam a chance de extinção ou que podem promover extinção em populações pequenas. Tá? Aqui é um exemplo eu já acabei falando um pouquinho antes para vocês, da deriva genética. A porcentagem de perda de alelos, né, de perda de genes de heterogeneidade genética entre gerações. Então a gente consegue ver que quanto menor a população, né, então o N populacional de 1, 2, 3, 5, 10, 50, quanto de variação genética que é perdida ao longo de 10 gerações. Então, por exemplo, em um N populacional de 10, a gente vê que em 10 populações, em 10 gerações, é perdido cerca de 20%, 25% de variabilidade genética. Quer dizer, 35%. Em uma população de 100 indivíduos, de 1.000 indivíduos, né, na verdade, essa perda alélica fica em torno de 2%. Tá? Ou seja, a deriva genética ocorre em populações grandes e pequenas, mas em populações pequenas, esses alelos são perdidos de uma forma muito mais rápida. Tá? Qual que é a forma de compensação dessa perda alélica nas populações naturais?
Porque tanto populações pequenas como populações grandes tendem a perder alelos ao longo das gerações. Mas como que isso não afeta de uma forma tão grande as populações grandes? Porque qual que é o mecanismo de compensação? Pode falar, Thay. Como assim, Felipe? Não entendi muito bem. A deriva genética é um mecanismo de perda de diversidade genética, certo? Uhum. Tá. Como que essa perda de diversidade genética é compensada nas populações? Eu imagino que. Eu tenho muita dificuldade de explicar o que eu tô pensando, mas nas populações grandes, se você tem maior número de indivíduos, então indivíduos com tal genótipo vão ser mais abundantes. O genótipo X vai ser mais abundante do que na população pequena. Então a chance desse genótipo ser perdido talvez seja menor, porque vai ter mais indivíduos. Então, em alguns proles, esse gene vai ser perdido, e em outras não. Então, talvez tenha mais dificuldade de perder. Não sei, Sim, eu não sei explicar. a chance de perda é menor, só que também perde. Mas quais são os mecanismos de aumento da diversidade genética nas populações para balancear essa perda? É, não sei se tem alguma coisa a ver com migração. Tem os mecanismos, né? Acho que migração, mutação. É isso Isso. aí? É isso mesmo. A mutação e a migração são mecanismos de compensação de perda de diversidade genética. Então, são mecanismos, são processos que aumentam a heterogeneidade genética das populações. Tá? Entendi. Então, as populações pequenas, elas só são mantidas por eventos de migração, se tiver migração constante. Porque as mutações são, geralmente, as mutações são deletérias, tá? Ou nulas, certo? As mutações podem vir a trazer alguma vantagem evolutiva se elas forem nulas inicialmente e ao longo de algumas gerações isso poder, ou mudanças ambientais principalmente, né? Então, mutações nulas associadas a mudanças ambientais, mudanças climáticas, podem gerar, vir a ser mudanças benéficas para as populações, tá? Mas mutação, inicialmente, ou na sua grande maioria, tem efeito. Lembrando as aulinhas da Olivia, né? Esse Felipe não vale nada, né? Esse suspiro aí foi incriminador. Mas tá bom. Bom, então, perda de variabilidade genética. Outros dois mecanismos importantes: depressão endogâmica e exogâmica. São, são processos distintos, mas que podem ter efeitos bastante semelhantes, tá? Depressão endogâmica, que é a mais comum, que a gente costuma comentar mais nas aulas de genética, né, evolução, é acasalamento entre organismos aparentados, tá? Então, de novo, populações pequenas, densidade populacional baixa, variabilidade genética baixa, tem uma maior chance de cruzamento entre organismos aparentados, tá? Isso aumenta a chance de quê? De uma prole estéril e de surgimento de doenças associadas a alelos raros, né? Porque a prole tem uma maior chance de herdar um conjunto raro de alelos promotores de doenças. Tudo bem? Eu acho que isso já é conhecido por vocês, né? Uhum. Tá. E a depressão exogâmica? Ouviram falar?
Não, lendo a definição me parece familiar, mas nunca tinha escutado esse termo, não. Tá. Depressão exogâmica é um pouco diferente de cruzamento entre espécies diferentes, tá? Mas é o cruzamento ou o acasalamento entre organismos de populações muito que já estão separadas há muito tempo, tá? De uma mesma espécie. Então, por exemplo, deixa eu ir, por exemplo aqui, a sussuarana. Esse é um exemplo bem legal. A sussuarana que a gente tem aqui no Brasil, né, que ocorre em Mata Atlântica, Amazônia, praticamente todos os biomas, que é a onça parda, a espécie é Puma concolor. Ele ocorre lá desde a Patagônia, então Andes, diversos biomas do Brasil, América Central e América do Norte. Então, o que a gente conhece como leão das montanhas, lá nas montanhas rochosas da América do Norte, é a nossa sussuarana aqui também. Só que esses indivíduos, por exemplo, daqui do Norte, daqui do Brasil, ou mesmo dos Andes e as populações do Cerrado, por exemplo, já estão separados geneticamente, isolados geneticamente há muito tempo, né? Ainda representam uma mesma espécie, só que populações muito distintas. E isso traz adaptações pontuais para cada população. Por exemplo, o que a gente chama de lince ou leão da montanha nas rochosas são animais muito mais robustos, peludos, tem uma densidade de pelo muito maior do que a nossa sussuarana aqui. A sussuarana é mais esguia, adaptada a ambientes um pouco mais abertos, tá? Mais ágil também. Então, se a gente colocar para cruzar esses organismos de áreas tão distintas, compatibilidade genética, possivelmente que tenha, tá? Não estão isolados reprodutivamente ainda. Só que essa prole, se a gente pegar a prole, vai ser uma prole com características talvez intermediárias ou com características que não são adaptadas nem ao ambiente, por exemplo, de savana do Brasil, nem a esse ambiente de montanha da América do Norte. Então, a depressão exogâmica é quando a gente pega indivíduos de populações muito distantes ou muito diferentes geneticamente e coloca para cruzar. Tá? E a consequência é também uma prole que é mal adaptada ao ambiente, tá? E pode ter, inclusive, variações ou uma certa incompatibilidade comportamental, ou morfológica, ou genética. Tá? Tudo bem? Uhum. Curioso isso, porque e você chama de híbrido mesmo assim, não sendo ainda espécies diferentes? Eu não sabia. Então, o híbrido não necessariamente é um híbrido, mas são. Pode ser um. O termo híbrido é mais utilizado para espécies diferentes, tá? Isso é muito mais comum. Mas a gente pode utilizar também para híbrido populacional, ou de populações muito diferentes, ou de subespécies, tá? Puma concolor, eu acho que não tem definição de subespécie, tá? Mas é muito comum para roedores, subespécies ou para outros mamíferos. E aí, o termo híbrido pode ser um pouco mais adequado também. Ok? Mas híbrido no sentido de pouco adaptado ao ambiente. Naturalmente, é muito pouco improvável que um organismo um indivíduo do norte acasale com um indivíduo da savana brasileira. Tá? Mas se essas populações forem muito pequenas,
programas de translocação ou de reintrodução de organismos podem gerar esse tipo de incompatibilidade genética, né, ou comportamental. E é aí que causa essa depressão exogâmica, certo? Então, a diferenciação genética ou intercruzamento ótimo está nessa faixa intermediária de diferenciação genética das populações. Então, o fitness, o sucesso reprodutivo, depende da diferenciação genética, da heterogeneidade dos indivíduos, só que eles podem sofrer tanto com a depressão endogâmica como exogâmica. Ok? Ok. Então, isso é mais comum para populações pequenas. E a depressão exogâmica com programas de reintrodução e realocação. Tá? Trazendo aqui para a realidade brasileira, a onça pintada, que tem programas de reintrodução, também tem esse problema, porque as populações do Cerrado e do Pantanal, as onças elas são maiores do que as onças de Mata Atlântica e de floresta amazônica. Né? Pela própria natureza do bioma, né? A natureza do bioma é meio estranha, mas pelas próprias características dos biomas, né? A onça pintada da Amazônia, de Mata Atlântica, são mais adaptadas a viver, caçar e se alimentar sobre copa de árvore, né? Também sobre o substrato, né, sobre o chão, mas elas utilizam muito a copa de árvore para caça. Então, comportamentalmente, elas são boas escaladoras. No Cerrado e no Pantanal, por serem formações abertas, não tem essa necessidade, então elas são mais adaptadas a... São animais mais ágeis para caçar, para correr atrás de presa. Então, tem uma diferença de tamanho entre essas populações, diferença morfológica e comportamental também. Então, essas reintroduções de você pegar a onça do Pantanal e cruzar com a onça da Mata Atlântica, tem esse problema também de depressão exogâmica. Tá? Professor, A gente... Oi. o quanto é suficiente? É assim, eu sempre me bugo nessas coisas. Tipo, o quanto é suficiente para essas onças diferentes serem subespécies? O quanto de diferente como você diz? O que é preciso, assim, para dizer que essa onça do Cerrado ou a sussurana daqui e a dos Andes são subespécies? Ou são uma espécie só? Depende da cabeça do pesquisador que está estudando esses grupos. Nossa, eu viajo demais nisso também. É subjetivo, tá? Tipo, não tem uma linha de corte para a gente falar acima de 5 centímetros no tamanho da cauda é uma subespécie diferente. Tá? Algumas características morfológicas mais evidentes ajudam nesse tipo de diferenciação. Por exemplo, tem um caso bem legal dos botos, né? Que achava que os botos do Tocantins, os rios do Araguaia, acho que é isso. Os botos que vivem na bacia do Araguaia eram subespécies de botos amazônicos, tá? Por quê? Diferença em tamanho corporal, número de dentes, o que mais? Estrutura óssea, né, também. Então, algumas diferenças assim que achavam que eram subespécies. Com estudos genéticos, viram que a distância genética, a diferenciação genética entre esses grupos, esses botos do Amazonas e do Araguaia, era muito grande. Então, definiram como sendo espécies diferentes, Uhum. tá? Com base em características genéticas. Aí
são isolados reprodutivamente? Como que você vai pegar um boto do Araguaia e um boto do Amazonas, colocar para criar para ver se dá uma prole fértil? Né? Colocar no mesmo ambiente, características comportamentais, adaptativas, é muito diferente e na prática é muito complicado fazer isso. Então, acaba sendo subjetivo, mas a partir de critérios morfológicos, genéticos e comportamentais até, para definir isso, tá? Então, Beleza. são taxonomistas da área para definir realmente a proposição ou não de subespécies ou espécies diferentes. Então, assim, para a gente fechar essa parte de variabilidade genética, a variabilidade genética depende, ou a perda de variabilidade genética, né, de heterozigosidade, depende de eventos de depressão endo e exogâmica, a deriva genética, tamanho da população, flutuações populacionais, então o bottleneck, e efeitos do fundador também. Eu sei que vocês lembram, né? Populações iniciadas com um N muito baixo retém as características dos fundadores. Lembram disso? Uhum. Tá. Ok, então, ó, características genéticas que a gente acabou de falar. Além disso, variação demográfica e ambiental, também influenciando nas populações pequenas, certo? Então, a variação demográfica está associada com a flutuação populacional demográfica que ocorre ao longo das gerações, tá? Flutuações sazonais. E através não necessariamente, mas influenciado por processos antrópicos, essas flutuações demográficas podem ser acentuadas, né? Então, anos em que as populações tendem a ter uma flutuação, uma densidade populacional baixa, se tiver efeitos antrópicos que estão acentuando esses efeitos negativos, a população pode ser levada à extinção. Então, a associação de flutuação natural com efeito antrópico pode levar à extinção também. E um outro problema assim, que a gente poucas vezes pensa é no colapso da estrutura da população. Por exemplo, para alguns mamíferos, a estrutura populacional funciona como um macho core em uma população com 15 fêmeas. Então, as estruturas populacionais se formam dessa forma, né? A hora que nasce 2 ou 3 machos a mais, esses machos têm que sair dessa população, esses jovens, né? E fundar outras populações. Então, quando essa estrutura demográfica está colapsada, essa população pode se tornar inviável simplesmente por um desbalanço na proporção entre machos e fêmeas. Uhum. Ok? Então, animais que vivem em manadas, animais que vivem nessa estrutura social bem definida, dependem muito dessa variação demográfica. Então, a variação demográfica pode trazer prejuízos importantes e colapsar a estrutura social das populações. Ok? E variação ambiental, que a gente pode chamar de estocasticidade, que apesar de serem raras, né, por exemplo, o quanto que a ocorrência de um tornado influencia a dinâmica sazonal. Bom, um tsunami,
são eventos muito raros, né? A erupção vulcânica. Só que, se a gente for contar assim, ao longo de 10 gerações, vamos pensar, 10 gerações de onças, né? Então, 10 gerações a gente vai estar falando de 200 anos, mais ou menos. Um evento estocástico ambiental em 200 anos não é algo tão raro de acontecer. Então, em 200 anos, ou a cada 10 gerações, a gente pode esperar que tenha um evento estocástico ambiental de grandes proporções, que pode levar a perdas populacionais muito grandes e extinguir localmente várias populações. Então, apesar da estocasticidade ambiental ser rara, quando ela ocorre, ela tem um efeito muito grande nas populações. Tá? Então, variação genética, variação demográfica são fatores, são processos que a gente avalia com uma frequência, tem um efeito contínuo e é mais observado, sim, com frequência. Efeitos ambientais drásticos são raros, mas com efeitos muito grandes, muito sentidos nas populações pequenas. Nas populações em geral também, né? Só que uma população grande tem uma maior chance de sobreviver a esses eventos estocásticos também. Entenderam? Sim. Uhum. E aí a gente chega nos vórtices de extinção. Ou seja, o tamanho populacional, N. Se eu tenho uma população que está tendendo a, a diminuir por efeitos demográficos, soma-se efeito de deriva genética, a população diminui ainda mais. Perda de habitat, diminui. Depressão endogâmica, então é o que a gente chama de efeito Ali. Né? São vórtices que vão tendo um feedback negativo sobre o tamanho populacional. Então, uma população que já era pequena torna-se mais vulnerável, mais susceptível à depressão endogâmica, que aumenta o efeito negativo, que torna-se mais susceptível à deriva genética, à fragmentação, à variação ambiental, certo? Então, a hora que essas populações entram nesses vórtices de extinção, a população, a densidade populacional cai muito rapidamente e se não for suprida por migrações ou translocações, essa população tende à extinção de uma forma muito rápida. Tá? Então, por isso que em conservação é importante definir quais são esses processos que estão interferindo de uma forma mais evidente e atuar na diminuição desse efeito para evitar a retroalimentação. Tudo bem? Beleza. Uhum. Certo. Então, aquilo que a gente já tinha comentado um pouquinho no começo, né, sobre a análise de viabilidade populacional, quer dizer, a população mínima viável depende dessa análise de viabilidade populacional. Ou seja, identificar características comportamentais, antrópicas, demográficas, genéticas, todas essas características que interferem no tamanho populacional para tentar definir a população viável mínima, certo? Então a gente utiliza de ferramentas moleculares, comportamentais, de história de vida, para entender como que essa população, como que a gente define a população viável
mínima de determinado ambiente. Tá? No caso daquele artigo do Palmito Pupunha, né, do Jussara, os autores consideravam capacidade de dispersão de semente, né, o tipo de polinizador, o agente dispersor, as condições ambientais nas quais essa espécie se reproduz de uma forma adequada, né? Então, ambiente fechado não é uma espécie pioneira, então ela dificilmente ocorre em borda de mata. Então, todas essas características são consideradas na hora dessa análise de viabilidade populacional. Ok? Ok. Então, é a gente identificar esses fatores que levam ao declínio das populações. E aí a gente pega não só fatores ecológicos, né, fatores populacionais, mas os processos antrópicos também específicos de cada espécie, né? Qual que é a pressão antrópica que está sendo o principal fator de ameaça antrópica para as populações de palmito jussara? É a poluição? É a extração? É perda de habitat? Ok, identificamos que é perda de habitat e a extração ilegal, né, ou a superexploração, são os principais fatores antrópicos. Esses dois fatores, essas duas pressões antrópicas, são aquelas que têm que ser manejadas de forma imediata ou de forma prioritária. Então, diminuir os fatores que são prejudiciais e, a partir daí, atuar, sei lá, na forma de replantio de mudas, trazer mudas de outras áreas de Mata Atlântica, né, para aumentar a densidade populacional, estabelecer novas populações. Então, primeiro, se a população viável está abaixo do número mínimo, ou essa população estudada não é uma população viável, ela tem que ser aumentada. Né? Tem que ser transportado mudas ou algum processo que aumente a densidade populacional. Em seguida, aumentar o número de populações. Espalhar ou permitir que outras manchas sejam ocupadas para que haja processo de migração entre essas populações. Certo? Então a gente vai linkando esses fatores, pressão antrópica, fatores demográficos, genéticos e ambientais, e pensa em planos de manejo adequados para essas espécies. Tá? Então, é mais ou menos isso, Tainá, que vocês têm que associar e pensar para desenvolver o trabalho de vocês, final. Pouca coisa, né? Simples, né? Oi? Deixa eu perguntar. Eu fiz um mini curso da Sembio, né, com um primatólogo, e aí ele jogou uma questão assim, não respondeu, isso ficou na minha cabeça. Você estava falando aí de ações principalmente antrópicas, né, mas e na conservação? E quando você tem uma espécie que está ali, você está acompanhando ela, mas ela não está sofrendo, em tese, né, pressão antrópica, e a população está decaindo por questões naturais, e a tendência pelos estudos é que ela está em caminho à extinção. Você interfere? A gente tem que interferir? Isso ficou na minha cabeça. Tipo, na minha cabeça não, mas ele não deu uma resposta para isso. Porque não tem uma resposta para isso, na verdade. Na biologia da conservação, a gente
tem que pensar pelo princípio da precaução, tá? Quais são as ações que vão ser tomadas que são menos prejudiciais? Se a gente ainda não sabe se uma ação é benéfica ou prejudicial, é melhor não agir, tá? Ou você tem que tentar agir com o menor nível de impacto negativo possível. Por exemplo, se uma população está em declínio natural, teoricamente você manejou todas as influências antrópicas negativas desse ambiente, tá? Por exemplo, não está tendo mais perda de habitat, poluição, extração, ok. Mas essa população de sagui continua decaindo. O que a gente vai fazer? Ou quais são as alternativas que podem ser utilizadas nesse caso? O que você pensa? Não, essas que você citou anteriormente seria uma opção, né? De talvez, sei lá, trazer Então, outros indivíduos para ver se a população se estabiliza, um número de, sei lá, várias coisas, mas assim, o que ficou na minha cabeça é, se não tá mais tendo ação antrópica, a gente tem que interferir ainda assim? então depende muito, porque essa população de primatas, por exemplo, ela está diminuindo. Pode ser uma flutuação demográfica natural, então, em 1 ou 2 anos, essa população pode ser que diminua por questões sazonais, ou não identificadas, por exemplo, um parasita ou um vírus que se estabeleceu nessa população e deixou alguns organismos mais susceptíveis e eles estão morrendo, tá? Se for isso, depois de 1 ou 2 gerações, essa população vai se restabelecer novamente, tá? Imagina o seguinte, está diminuindo, a gente não sabe o que está causando essa diminuição demográfica. Aí a gente vai, pega os saguizinhos de uma população completamente diferente e solta nessa mata. Pode ser que ela comece a diminuir de uma forma mais drástica ainda por causa de competição por alimento, competição por fêmea, competição por espaço. Ou seja, se a gente não identificou que é a falta de alimento, a falta de recurso que está causando a diminuição populacional, a hora que a gente traz uma população maior e estabelece nessa área, o declínio populacional vai ser mais evidente ainda. Tá? Então, se a gente não consegue identificar os problemas, é melhor não agir e só monitorar, tá? Mas são casos assim, muito específicos, não tem uma resposta única para tudo, tá? Beleza. Então, nesse exemplo ainda, ó, se for recurso escasso, porque a árvore que dá determinado fruto floresceu menos esse ano, ou nesses últimos 2 anos produziu menos fruto, a população está diminuindo. Essa população de sagui, ela vai se estabelecer, vai se atingir um patamar estável. Ela vai diminuir, depois ela estabiliza, tá? Aí a hora que essa árvore ou começar a ter recursos novamente, a população volta a aumentar. Então, esses ciclos são sazonais. O que é importante saber é, não pode ultrapassar aquele nível crítico mínimo, que aí realmente fica difícil de restabelecer. Reerguer. Beleza. E aí, essas práticas de manejo, de reintrodução, translocação ou introdução, elas são realizadas de forma assim, muito rara na natureza. São pouquíssimos casos que são feitos de fato, porque justamente tem poucos estudos ainda para garantir que isso seja feito de forma eficaz e segura. Só o IBAMA pode fazer. Então, se a gente tem um grupo de pesquisa aqui na UFSB de
estuda a perereca do lago, tá? Uma espécie de X de perereca. E a gente quer criar elas em cativeiro para soltar na natureza porque elas estão diminuindo a população. A gente não pode fazer isso, tá? Essas introduções ou reintroduções, na verdade, são determinadas, gerenciadas pelo IBAMA. Tem que ter autorização do IBAMA e geralmente são realizados por pessoas do IBAMA, tá? E o nível de sucesso é muito baixo E também. como é que funciona, por exemplo, porque o IBAMA ele não tem controle sobre todas essas pesquisas que está acontecendo. Então você vai e aciona o IBAMA e ele faz um estudo de caso para ver se realmente precisa ou tem que ter um convênio prévio com o IBAMA para você realizar esse tipo de coisa? Como é que funciona? Por exemplo, ó, o projeto da Ararinha Azul, Mico-Leão Dourado, são programas que já são estabelecidos e acompanhados e desenvolvidos há muito tempo. Então, todas as ações de reintrodução na natureza já são feitas com acompanhamento do IBAMA, tá? Porque a ararinha azul, por exemplo, era uma espécie que está extinta na natureza. Acho que nos últimos 2 ou 5 anos foram feitas as primeiras reintroduções em ambiente natural, ou semi-natural, na verdade. Acho que as primeiras ararinhas que nasceram em cativeiro e foram soltas na natureza, foram soltas no ambiente ainda controlado, tá? Então, são ações muito pontuais, tá? Oi? Você falou alguma coisa? Não, só tô vendo. Ah, tá. O tamar, por exemplo, né, que pega os ovinhos na praia, leva para, entre aspas, cativeiro e solta. São ações, são programas assim muito bem estabelecidos e conhecidos, então é possível fazer. Se vocês forem estabelecer o programa de criação da perereca de Porto Seguro, para fazer a reintrodução, não é do dia para a noite. Então, tem que ter uma justificativa, tem que ter um estudo de longo prazo para falar que realmente essas populações da natureza estão susceptíveis, que elas não ocorrem em nenhum outro lugar do país, tá? E se continuar, se deixar essa única população de Porto Seguro, se nada for feito, ela vai ser extinta. Então, ok, vamos fazer a criação dela em laboratório, em cativeiro, e soltar em campo, assim, aos poucos. O que é Aí vai ter o complicado também, né? acompanhamento do IBAMA, assim. Porque justamente, né? Tem que fazer um estudo muito detalhado, porque se solta a perereca no campo em períodos que ela não tá ativa, não faz muito sentido, né? Porque tem, por exemplo, espécies explosivas que, se você soltar numa área, ela vai ficar completamente desnorteada. Ela não só aparece ali, ela fica enterrada o tempo inteiro. Não sei se ela funcionaria Sim. soltar ela em período que não seja o período dela. Então, e aí, qual que é o sentido também de, por exemplo, uma espécie de perereca endêmica da Mata Atlântica do sul da Bahia? Você vai fazer a reintrodução ou translocação dela no norte da Bahia, numa área que não é área natural de ocorrência. Não faz sentido, né? Então, esses programas de manejo, eles têm que ser feitos com uma responsabilidade assim muito grande. Então, envolve custo, envolve dinheiro, então não são pesquisas baratas de serem realizadas e a taxa de sucesso é baixa também. Então, por isso que é mais barato, muito mais barato e eficaz conservar esses organismos na natureza do que ex situ, né, em laboratório e fazer posteriormente essas reintroduções. Tá? Então deve ser por isso que Léo fala, dá um tiro na cabeça da ararinha azul. Porque ele acha que não vai dar certo.
E é atravessada. Ele fala isso? Como Um assim? tiro na cabeça da Ariana Azul. Ele falou numa aula de ecologia, ele Para falou, resolver o gente, pelo amor problema de Deus, da, um tiro na cabeça da da, da ararinha. aranha? Ele acha que não vai adiantar, entendeu? Agora uma coisa que eu sempre fiquei na cabeça, sempre fiquei encucada sobre essa questão de reintroduções em relação às espécies vegetais, por exemplo. É o mesmo caminho, né, Felipe? Desde que todo esse cuidado. Eu sempre pensei muito na pitangueira, né? Que é uma espécie, se eu não estou enganada, extinta da natureza. E na minha cabeça eu não entendia por que simplesmente a gente não colocava um monte de semente na mata e para Pitangueira? ela voltar. Ela é uma espécie extinta da natureza, Eugênia uniflora. Ah, é? Não sabia. Pois é. Aí, até onde eu sei Mas assim, tem várias outras espécies, né, que só vivem assim, em pomar, em jardim. Mas então, dispersar essas sementes assim não seria uma coisa legal de se fazer também, né? Então, não sei. Qual que é a Porque, por exemplo, essas plantas que existem ainda em pomares, qual que é a diversidade genética delas? Talvez seja baixíssima, porque devem ter vindo Verdade, Felipe. de parentais, de poucos parentais, né? Uma diversidade de parentais muito baixa. E aí você planta elas na natureza, a árvore em si vai permanecer lá, só que ela vai conseguir estabelecer uma nova população? Ou você só vai estar gastando dinheiro e tempo plantando mudas que não serão viáveis em 5, 10, 15 anos? Sinceramente, também é um caso assim, que eu não tenho propriedade para falar. Mas eu também sou da ideia de que se você soltar um monte de semente na natureza, Ah, melhor do que não fazer nada, né? Mas eu tenho mais esses exemplos no caso dos animais, né? Então, igual eu tava falando pro Ailton, não sei se você pegou a parte que a gente tá falando dos primatas, né? Populações pequenas de primatas em fragmentos, que está sendo acompanhado e que está sendo visto que está em declínio. É melhor não fazer nada ou fazer alguma coisa que você não sabe se vai prejudicar ou beneficiar? Você pegou essa parte da discussão? fala de novo, por favor. Por exemplo, o Ailton trouxe o caso de populações de primatas. Nem sei se foi esse caso realmente, foi o exemplo que eu dei. Mas, por exemplo, uma população de pequenos primatas que está no fragmento e está sendo acompanhado que essa população está em declínio. Tá? Nesse caso, é melhor os pesquisadores tomarem alguma ação, mesmo não sabendo se vai beneficiar ou prejudicar, ou é melhor não fazer nada? Nossa, que difícil. Eu acho que é melhor ter uma ação, não? Então, Mas, essa mas e se ação prejudicar? Não sei. tem que ter uma probabilidade de sucesso relativamente grande. Caso contrário, sei lá, 50 e 50% pode tanto prejudicar ou favorecer, é melhor não fazer nada. É o tal do princípio da precaução. Tá? Porque às vezes você não sabe o que está causando a diminuição dessa população. E aí você vai fazer uma translocação, por exemplo, trazer população, indivíduos de uma população distante, estabelecer nesse ambiente, né, que está com a população em declínio. Só que aí, sei lá, se está em declínio por falta de recurso, falta de alimento, a hora que você traz mais indivíduos, mais indivíduos vão passar fome, a mortalidade vai ser maior ainda. Você está piorando a situação. Se for um parasita, se for uma flutuação sazonal, pode ser que estabelece
população está caindo, mas chega num patamar que ela se estabelece e depois de algum tempo ela volta a crescer, né? Então, nesses casos, é melhor não fazer nada, se você não sabe o que está de fato causando a diminuição populacional. Tá? Esses são os princípios da ecologia da conservação, o princípio da precaução. Então, as medidas têm que ser tomadas com embasamento. No caso da ararinha azul, dar o tiro na cabeça você não está resolvendo nada, no caso delas, né? Então, se for possível, estabelecer populações de cativeiro, aumentar essa densidade populacional de cativeiro e tentar processos de reintrodução, é a única alternativa? Ok, apostar nisso. Um minutinho só. Oi, voltei. Então, para essas ações de conservação serem de fato efetivas, é necessária a integração de ações in situ e ex situ. Tá? Práticas de conservação in situ se dão basicamente com a criação de unidades de conservação, proteção do ambiente, do ecossistema em que esses organismos vivem, tá? Diminuição das pressões antrópicas, tudo isso está associado com a conservação das populações na natureza. Conservação ex situ refere-se a ações de laboratório, né? Por exemplo, criação de um banco de sementes, criação em cativeiro, o que o Tamar faz, né, de proteção dos ovos, quando as tartarugas ovipõem na praia, podem ir lá, coletam os ovos para evitar que as pessoas pisem, evitar predadores e tudo mais, é parte de conservação ex situ. Tá? Professor. Oi. Esses tipos de reprodução em cativeiro é ex situ, né? Ex situ, isso. Aí eu fico me perguntando, eu já acompanho alguns projetos, né, onde eles criam esses animais para soltura. Os neonatos, assim, bichinhos que acabaram de nascer, eles cuidam e depois soltam. E aí eles tentam reproduzir a vida do bicho em cativeiro, mas eu fico me perguntando, talvez ali naquela área que eles têm para adaptação do bicho, tenha, sei lá, 3 de 50 milhões de espécies que aquela espécie usa para se alimentar. E aí, sei lá, eu fico me perguntando se essa espécie vai ter condição de aprender realmente tudo que ela precisa para viver para viver solta, sabe? Essa é uma pergunta que está associada com o baixo grau de sucesso dessas reintroduções.
né? Realmente, processos de reintrodução são muito... de reintrodução que deram certo são muito raros, tá? Com aves, aves que precisam de uma estrutura social ou de uma população grande, é extremamente complexo, né? Porque como que você vai imitar essa estrutura social em cativeiro? E essa ave vai aprender depois em campo, né? É complexo. Isso é difícil mesmo. Então, o baixo grau de sucesso está associado com essas dificuldades que você comentou, né? Busca por alimento, adaptação a condições climáticas distintas, ambientais, predadores, né? Até mesmo caça. Esse animal que é criado em cativeiro, por menos que tenta-se, né? Por mais que tente-se ter um isolamento do contato com o humano, tem contato com o humano, então a espécie acaba sendo menos mais acostumado, né? Então fica mais susceptível a predador, a caçadores também. E é difícil mesmo. E aí essa questão da efetividade de zoológicos, jardins botânicos, aquários, né? Então, é uma situação bem complicada. Mas, por outro lado, é possível prover informações muito importantes, né? Por exemplo, a partir de populações de cativeiro, dá para se aprender muito sobre comportamento, sobre hábitos de vida, até mesmo estrutura social desses organismos. Então, aprendendo com esses organismos de cativeiro, é possível aumentar a efetividade da conservação in situ também. Tá? Além de você poder montar banco de sementes, banco de sêmen, congelar óvulo, então você pode aumentar essa diversidade genética também através desses programas de cativeiro. E aí, para a gente fechar, os programas de conservação e manejo podem utilizar, assim, programas baseados em, por exemplo, espécies-chave, espécies cativantes e espécies guarda-chuva, né? Então, por exemplo, utilizar espécies guarda-chuva para conservação de ambientes. Porque, por exemplo, o programa de conservação da onça-pintada, pelo fato de, igual eu dei o exemplo anteriormente, um macho adulto ocupar ou necessitar de uma área de ocorrência de mais de 14 mil hectares, significa que você preservando 5, 6, 7, 10, né, onças pintadas, você necessariamente precisa conservar uma área de, sei lá, mais de 100 mil hectares. Então, preservando a onça, necessariamente você vai estar conservando, consequentemente, você vai estar conservando uma área de um ecossistema, de um bioma muito grande também. Então, você pode usar a imagem da onça, da conservação da onça, para proteção, para conservação de um ecossistema inteiro, por exemplo. Né? E aí é o que a gente usa de espécie. Aí, nesse caso, pode ser utilizado tanto o termo espécie guarda-chuva, como espécie carismática também, que traz uma comoção social. Para você falar de conservação de onça, né, você lida com essa parte dos bichinhos fofos. Adorei o termo de espécie carismática. É o que as pessoas, as ONGs, né, usam para golfinho rotador, ONG do WWF, que é o panda. Bom, diversos exemplos, né?
Naquele vídeo que você passou, no final, eles falam, né, que o mico-leão preto, ele traz a bandeira da conservação de todo um ecossistema, né, de todo um bioma. Eu acho legal isso. Aquele vídeo lá é super bacana, né? Uhum, muito. Ai. Ops. Que foi isso? A porta do quarto que bateu. E aí, quando a gente fala de espécie-chave, né, aquela ideia de que a gente fala normalmente, todas as espécies têm seu valor, todas as espécies precisam ser conservadas. Isso é verdade. Só que algumas espécies, elas são não mais importantes, só que elas têm um papel ecossistêmico maior do que outras, né? E é isso que a gente chama de espécies-chave. Então, a conservação de espécies-chave é de uma importância muito grande. Por exemplo, conservação do budião, né, o projeto Budiões. Legal, ok, bacana. Só que o budião depende de quê? Qual que é o ambiente que ele usa para alimentação e reprodução? Recifes, né? Exato. Então, os recifes de coral, de corais, as espécies de corais, né, na verdade, representam espécies-chave para esses ecossistemas marinhos. E aí, a conservação do budião, do peixe-palhaço, de diversos outros grupos de animais, de peixes e tubarões e tudo mais, passam pela conservação dos corais. Caso contrário, você pode fazer um programa gigantesco de conservação do tubarão ou do peixe-palhaço, se continuar ocorrendo o branqueamento dos corais, consequentemente, eles serão extintos também. Né? Então, o coral sobrevive sem o peixe-palhaço, ou sem o budião, por exemplo. O contrário não é verdadeiro. Então, conservação de espécies-chave atua na manutenção de todo o ecossistema. Tá? Aí entra, por exemplo, os corais, espécies que são dispersoras de semente, carnívoros de topo. Tá? E aí a gente passa pelo ponto de que algumas espécies são ecologicamente mais importantes do que outras para a manutenção do ecossistema. Ok? Na hora que a gente vê uma teia trófica, é aquela espécie que tem várias setinhas saindo dela, partindo dela, ou que tem um número de interações muito grande com outras espécies. Tá? Uhum. Aí a gente falou das espécies guarda-chuva, né? Por exemplo, a onça, que ocupa uma área territorial muito grande. Os grandes mamíferos, em geral, dependem de áreas territoriais grandes. Araucária, que é uma espécie que está em extinção também, né? Que é uma árvore, um pinheiro. Então, a conservação da araucária permite, basicamente, a conservação de um bioma de Mata Atlântica, né? Associado a essa espécie de árvore. A gralha azul também está ameaçada. Então, todas essas são exemplos de espécies guarda-chuva, que, sob a bandeira da conservação dessa espécie, você consegue conservar todo um ecossistema ou um número de espécies muito grande também. E aí passa pelas espécies bandeira e espécies carismáticas também. Tá? Então, às vezes esses termos se sobrepõem um pouquinho, tá? Mas uma espécie bandeira não necessariamente é uma espécie chave ou
uma espécie guarda-chuva. Tá? Ela pode atuar como, mas não necessariamente ela é. Tá? Mas as espécies bandeiras são aquelas espécies que chamam atenção para determinada causa. Né? Projeto Tamar, Projeto da Ararinha Azul, Mico-Leão Dourado, Urso Polar. Tá? Tudo bem? Uhum. Então, Deixa eu fazer uma correção rapidinho. claro. É porque eu fui olhar sobre a pitangueira, gente, eu viajei muito, porque eu acho que eu escutei sobre a extinção local da pitangueira, mas ela é nativa da Mata Atlântica e amplamente distribuída. Então ela não está em extinção, não está extinta, não. Eu que me enganei. Acho que na época que eu vi, eu não tinha essa noção de extinção regional, extinção local, e eu já tomei Entendi. como verdade mesmo. A pitangueira que produz pitanga, é essa aí mesmo. Isso. Ah, Eu tinha isso legal. na cabeça, que doideira. É possível que haja extinção de algumas populações locais. Então, nesses casos, para o restabelecimento de populações locais, eu acho que translocações são eficientes, podem ser feitas. Quando uma população se extinguiu, né, você pode pegar indivíduos de outras populações e e possibilitar a formação de uma população intermediária, por exemplo. Entendi. Mas, como eu não estudo pitangueira e não sei esse caso específico, não sei quais seriam os prós e contras, né? Mas, pensando assim de forma geral, extinções pontuais, essas translocações podem ser efetivas, tá? Eficientes. Eu achei que ia ser mais rapidinho, mas a gente acabou até falando bastante. E aí, pessoal, dúvidas? Acho que não. Não, tranquilo. Tranquilo? Então, Tainá, para o trabalho mesmo, final, é muito em cima dessa aula de hoje que vocês precisam pensar, tá? Identificar as ameaças antrópicas, identificar características populacionais, características específicas de cada desse organismo que vocês escolheram para trabalhar, né? E pensar nessas formas de manejo, inclusive associando o manejo com práticas in situ, ex situ, tá? Se for possível. E eu acho que é isso. As apresentações dos trabalhos vão ser abertas? Vai ser ao vivo ou vai ser só um trabalho entregue? Não tem apresentação. Ah, que pena, queria assistir um Mas bastante sobre. é uma boa ideia, né, Ailton? Eu ia gostar, só porque não é o meu, não é reta. A Tainá vai jogar um celular na sua cabeça daqui a pouco. Não vai mais compartilhar o link da aula com você. Tá, mas o trabalho seria só escrito mesmo. Quer dizer, bom, acho que é isso. Vou cancelar, por exemplo, a gravação, interromper.